galera do Nada Pedala e Corre, tudo certo? Se você está na contagem regressiva para o Ironman e se você está achando que o resultado da tua prova vai depender somente dos treinos que você fez, eu posso dizer que tem muita coisa além dos treinos que pode fazer diferença na prova e vai fazer diferença. Vamos falar um pouco sobre o ritmo certo aqui nesse vídeo, como isso pode alterar por completo o resultado da tua prova e vai fazer muita diferença na hora que você cruzar a linha de chegada. Vamos para o vídeo. Primeiro eu vou começar falando sobre o que sofre mais efeitos de acordo com o equipamento que você estiver usando na prova, que no caso é a bike, a parte da bike. Todo mundo tem medo de gastar as pernas e quebrar na corrida e a solução para combater isso está nos teus números. Eu até falei um pouco sobre isso em alguns outros vídeos aqui do canal. Eu vou deixar os principais aqui no card e na descrição aqui embaixo do vídeo. Um aplicativo que eu uso com diversos atletas aqui da assessoria e eu recomendo de olho fechado é o Best Bike Split. Basicamente ele é um aplicativo que faz uma previsão do teu tempo na bike. Ele pega o teu FTP, peso, algumas características aerodinâmicas, resistência de rolagem do teu pneu e faz um cálculo de tempo que você vai levar para percorrer uma determinada distância e um determinado percurso. E tudo isso ele faz baseando-se na tua potência, que você vai estar usando lá na competição e também de acordo com a condição climática. Então a aerodinâmica é muito importante porque ela vai fazer uma previsão baseando-se nos ventos esperados, além da umidade, temperatura, um monte de informação. E é uma ferramenta que, cara, eu já usei e foi perfeita na minha previsão. Esse aplicativo também faz um plano de prova, então você não vai mais precisar ficar imaginando ou chutando qual potência seria adequada para uma determinada parte do percurso ali da tua prova. Então ele funciona da seguinte forma, o Best Bike Split ele vai gerar um arquivo que você pode imprimir e colar ali no quadro e ali você vai lendo os principais pontos e qual a potência você deve estar usando naquele ponto. Então, por exemplo, numa subida leve 250 watts, numa subida mais forte 320 e o 210 contra um vento a favor e 260 quando o vento estiver contra, isso quando você estiver numa condição plana do terreno. E tem também uma opção que é de você estar carregando esse plano no teu Garmin e ele vai te mostrando ali trecho a trecho. Então seria sobe essa ladeira a X watts, mantém no plano Y watts, aqui nesse trecho vai ser 150 watts. Existe a versão gratuita e a paga que tem todas essas características que eu estava passando aí para vocês. Então com esse aplicativo você vai saber exatamente qual a potência usar durante toda a prova e qual será o teu TSS no final da etapa da bike. E com isso na bike não vai ter mais como você estar errando e indo para T2 com dúvidas se você vai conseguir correr ou não. A certeza é que vai acontecer. Então quando você chega na corrida vem uma grande dificuldade para quem não é um bom corredor. E caso você também tenha dificuldade, eu recomendo usar a seguinte estratégia, que é andar nos postos de hidratação. Eu fiz isso, eu recomendei para alguns atletas, tiveram sucesso nas suas provas e para mim foi a minha melhor maratona. No caso, você vai treinar isso e fazendo de maneira correta, você vai conseguir manter um bom pace aí médio, que é o que vale no Ironman. Basicamente, você vai estar correndo e quando chegar ali na primeira mesa do posto de hidratação, você pega um copo ou a garrafa de isotônico, seja lá o que for que tiver ali disponível, bebe enquanto está andando rápido e se tiver no momento de consumir o gel, você também já faz a ingestão do gel e manda para dentro o gel. Quando você faz isso, você vai ter perdido ali uns 30, 40 segundos andando rápido, que não vai ser suficiente para derrubar o teu ritmo total da prova ali, da etapa da corrida. É um descanso que você vai estar dando para as pernas e vai te ajudar a se manter vivo, evitando o estado zumbi que acomete uma galera ali no final da maratona. Eu fiz isso e foi, sem dúvida alguma, o que me permitiu fazer uma ótima maratona dentro dos meus números. Eu sempre recomendo também a participação em competições testes. É importante a gente estar fazendo isso, não importa se você vai fazer um Ironman, fazer o sprint ou o olímpico, pode ser bem legal para você estar testando a posição na bike, algum item e equipamento novo, testar a nutrição e também vai te manter afiado correndo ali nos cascos, como dizem a galera. Faz diferença quando você participa de provas, porque você vai ganhando experiência e ficando mais acostumado com aquele ambiente todo, e isso vai te deixando mais calmo e confiante para quando você for para o Ironman. Mas se você quer chegar com
toda a certeza de que está tudo muito bem ajustado, marca uma prova na distância 70.3 ou faz um longão completo antes do Ironman. E longão que eu me refiro é nadar uns 2 km, pedalar, quem sabe, aí uns 150 e depois correr uns 15, 20 km depois de ter feito tudo isso. Nesse dia você vai poder avaliar a tua estratégia de prova, testar todo o teu equipamento e vai ter certeza que está tudo muito bem alinhado. Mas isso tem de ser, no máximo, aí, umas 5 semanas antes do Ironman. Não vá deixar para fazer um meio Ironman 3 semanas antes ou um longão 3 semanas antes, que você vai chegar muito cansado na prova. Essa estratégia vai te ajudar a ganhar moral, você vai se sentir mais confiante e vai estar treinando a transição de verdade para quando chegar lá no Ironman você não ter dúvidas do que tem que fazer. Se a previsão for de chuva e frio lá no dia da prova, você não deve usar a jaqueta folgada. Isso vai virar um paraquedas ali em torno de você. Eu já fiz essa burrada e até hoje me arrependo, mas isso você só erra uma vez. Se for inevitável usar algum agasalho, que ele não seja folgado, que seja junto ao corpo. Claro que tudo isso vai estar dependendo de onde você está treinando e quanto é a diferença de temperatura para o local da prova. Então, se você vai fazer uma prova na Patagônia, claro que você vai ter que usar um casaco, não tem jeito. Aí é um extremo absurdo da baixa temperatura. Antigamente a natação era uma única largada, eu confesso que me dava um frio na barriga, era mais complicado, porém dava um valor na prova, né? Você largar junto com os profissionais e todas as faixas etárias juntos, todo mundo ali misturado. Mas depois da pandemia a coisa ficou um pouco diferente. E hoje as largadas são em sequência, rolling start que chamam. E essa largada é feita de acordo com o tempo que você escolhe ali no momento que vai largar. Então, se você tem um ritmo mais forte, você deve largar com um grupo que vai largar num determinado ritmo. E se você tem um ritmo mais lento, você vai largar um pouco mais atrás. Então a dica aqui é você não tentar largar em um bloco que seja mais rápido que o seu ritmo. Não adianta, que você vai ser atropelado, e o contrário também não é legal, porque você vai ter muita gente te atrasando, você vai pegar um congestionamento muito grande ali na natação. E isso também pode vir a te atrasar lá no ciclismo. Então a dica aqui é ir no teu grupo de ritmo, sem mais e nem menos do que você está prevendo fazer na etapa da natação. Então é isso, galera. Acho que para quem está planejando ou vai fazer um Ironman, essas são as dicas que eu posso estar dando para vocês aí em um único vídeo. Se você vai largar no próximo final de semana ou em algumas semanas à frente, muita calma na largada e fica tranquilo que o dia vai ser longo, mas você vai chegar lá com certeza. Então deixa aquele like, compartilha com o parceiro de treino e comenta aqui embaixo qual parte do Ironman mais te desafia, a natação, a bike ou a corrida. E até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!